Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre os papéis trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes de começar a contar sobre quais são os 5 papéis mais importantes trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero dizer da importância do porquê saber disso. Bom, a gente encontra por aí, não raramente, empresas que confundem um pouquinho esses papéis básicos trazidos pela LGPD. E isso vai influenciar na tua tomada de decisão ou na importância que você precisa dar para cada tratamento de dados ou o que você precisa executar para garantir a privacidade e a proteção desse dado. Então vamos lá. O primeiro papel e o mais importante, que é o motivo pelo qual a lei foi gerada, é o titular de dados. O titular de dados é qualquer pessoa física identificável que é proprietária do dado pessoal. É dele o dado pessoal a quem você deve proteger. Essa pessoa pode ser um colaborador ou um cliente teu. E é muito importante que você entenda que dados de pessoas jurídicas não são relevantes para a Lei Geral de Proteção de Dados. Contudo, todas as empresas são compostas por pessoas. Em todos os documentos você vai ter, por exemplo, um nome, uma assinatura. Então, os dados pessoais dessas pessoas devem ser protegidos. Mas não confunda, Lei Geral de Proteção de Dados é apenas para pessoas físicas. O segundo papel mais importante que a Lei Geral de Proteção de Dados traz é o controlador. Quando a gente fala de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é esse cara que tem a maior responsabilidade por garantir a privacidade do titular e a proteção desse dado. É ele que precisa, além de executar todas as tarefas para garantir essa proteção que eu disse, também passar as regras para o próximo papel que eu vou dizer aqui, que é o operador, de como ele deve tratar esses dados pessoais. Então é muito importante você entender quais são os tratamentos de dados que você executa e qual é o teu papel. Se for como controlador, bom, você tem uma grande responsabilidade aí. O próximo papel é o de operador, que eu acabei de falar. Operador é um terceiro com quem você compartilha dados para tratar um dado pessoal. Eu vou citar aqui um exemplo muito tranquilo, que é, por exemplo, a tua contabilidade. Muitas vezes você tem contabilidades terceirizadas com quem você compartilha dados dos seus colaboradores para executar alguma tarefa. Nesse caso, você dá as informações dos seus colaboradores para que ele te devolva a folha de pagamento, o relatório lá prontinho. É imprescindível que você, como controlador, estabeleça essas regras em contrato com esse operador e esse operador vai seguir o tratamento de dados conforme essa regra. O próximo papel é o do DPO. O DPO é o encarregado de dados, é o responsável técnico pela LGPD na organização. É ele que é obrigado a atender os titulares de dados da tua organização e a executar uma série de rotinas que a lei traz como obrigatória. E por fim, vamos falar da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por regulamentar a lei, criar as regulamentações e também por fiscalizar a lei. Sobre a ANPD, podemos dizer que todo o esforço colocado para ela desde que a lei foi gerada foi no sentido de regulamentar a lei. Mas hoje já temos casos da primeira aplicação de multa e isso tende a aumentar de forma exponencial. Então, não perca tempo, faça a tua adequação. Se você tiver qualquer dúvida sobre os papéis que a gente colocou aqui, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder tirar essa dúvida. Até a próxima!